Oi, gente, boa noite. Agora a gente sim, vamos começar a reunião, a apresentação. Vou pedir para vocês colocarem o nome de quem está na sala, aí no chat, para a gente saber quem está hoje presente na reunião. E vou passar a palavra para a Vera para começar a apresentação. Bom, boa noite a todos. Então, eu pedi para fazer essa breve apresentação para vocês, porque eu percebi que muita gente que está ajudando no experimento não está sabendo exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. E para nós, o que é importante? Vocês saberem exatamente tudo o que está acontecendo, por que vocês estão fazendo cada uma das coisas, né, que vocês estão fazendo. Então, para que não fique uma coisa mecânica, uma coisa braçal, né, e para que vocês também comecem a enxergar as plantas e o desenvolvimento das plantas com outros olhos, já pensando lá no futuro, quando vocês forem profissionais, né? Para vocês irem se sentindo mais confiantes e fazendo a associação mais densa da teoria com a prática, tá certo? Então, vou começar aqui falando sobre os objetivos, né? Então, o título, na verdade, o título, né, do trabalho é Produção de Massa e Nutrientes de duas braquiárias no cerrado sob diferentes doses de nitrogênio. Então, nós vamos trabalhar com as braquiárias brisantas, né? Uma é a Marandu, a outra é a Braúna, que é um cultivar da Matsuda. E nós trabalharemos, então, com 4 doses de nitrogênio, nível 0, 50, 100 e 150 quilos de nitrogênio, fracionado em 3 aplicações, dezembro, fevereiro e abril. Por que nós vamos utilizar as doses 0, 50, 100 e 150 quilos de nitrogênio? Porque a gente espera traçar uma curva de desenvolvimento para cada uma das 2 cultivares, com esses níveis, né? Obviamente que se a gente estivesse querendo determinar um nível máximo de resposta delas, nós teríamos que usar, provavelmente, doses maiores, né? Por exemplo, 0, 100, 200 e 300 quilos de nitrogênio, para poder fazer a parábola e determinar o ponto máximo de resposta. Mas esse não é o objetivo nosso. Nosso objetivo é trabalhar com doses que o produtor possa vir a utilizar, tá certo? Então, por isso que nós trabalhamos com doses que são consideradas doses de respostas adequadas dessas plantas, principalmente da Marandu, sobre a qual já tem bastante pesquisa, né? E fracionada, porque como nós estamos utilizando o nitrogênio na forma de ureia, a volatilização dela, a perda por volatilização é muito grande, né? Então, para nós, um aproveitamento maior se dá no fracionamento da aplicação do nitrogênio. Lembrando que a perda de nitrogênio, ela gera a produção de óxido nitroso, que causa efeito estufa de forma muito mais intensa que o metano, né? Então, para nós é extremamente preocupante quando há perda desse tipo de nutriente, não só pelo custo dele, né? Mas também pelas consequências ambientais indesejáveis que essa perda pode causar. Pode causar, não, ela causa, né? Além de outros aspectos que a gente não vai comentar aqui. Bom, então o nosso objetivo é testar essas doses de nitrogênio, tanto no Marandu quanto no Braúna, né? Avaliando... Tem só como aumentar, colocar na forma de apresentação a tela, que está tão pequenininho. Está muito pequenininho. Não, é só colocar na forma de apresentação. É porque eu estou no celular? Eu estou no Mac, o Mac é uma nhaca, só um instantinho. Não. Melhorou bastante já. Ótimo. Melhorou. Melhorou? Sim, agora dá para ver. Tá. Obrigada. Por nada. Então,
nós vamos avaliar essa resposta às doses de nitrogênio de que forma? Quantificando a produção de massa aérea produzida, de massa foliar, radicular, estimando a cobertura do solo através da interceptação luminosa. A gente pode até fazer integralização e medir índice de área foliar. A proporção botânica, morfológica, isso preferencialmente em 3 safras, né? Morfogênese, dinâmica populacional de perfilhos, eficiência de uso e recuperação aparente do nitrogênio, produção de proteína e fibra, tá certo? Além do treinamento de vocês, né? Então, como que a gente vai medir a massa aérea produzida? Jogando o quadrado, né? Não sei se vocês conhecem o quadrado. Ele é, então, eu esqueci de colocar ele aqui. Ele é um quadrado de 50 por 50, né? E aí ele vai ser jogado na parcela, e aquela área, as plantas que estiverem dentro do quadrado serão coletadas ao nível do solo, e aí essa massa vai ser pesada, verde, depois ela vai ser colocada para secar, para poder ser processada, para medir proteína e fibra em detergente neutro, né? Só que antes da gente processar para produzir proteína e fibra, essa massa aérea produzida, ela é separada, então, né, em massa foliar e massa de colmo e outros, para a gente poder estimar também a massa de folhas, né? Por quê? Por que para nós é interessante? A massa aérea total produzida é interessante porque a gente tem essa ideia de cobertura do solo e de dominância da planta, né? Na verdade, produção de biomassa como um todo. Só que é interessante medir a massa foliar porque o que o animal ingere são as folhas da planta. Ele não ingere colmo, ele não ingere semente, né? Ele busca folha, porque instintivamente, em função da cor da folha, ele sabe que essa é a fração de maior valor nutricional. Então, o animal sempre vai buscar as folhas verdes para ingerir. Por isso, para nós, é extremamente importante que a planta sempre produza grande quantidade de folha, né? A única gramínea em que nós não desejamos folha é a cana-de-açúcar. As demais, nós desejamos produção de folha. Para quantificar a massa radicular, a gente usa, então, um cone que é introduzido no solo, no local onde é coletada essa massa aérea, porque ela é coletada rente ao solo, né? E aí, então, a gente estima a produção radicular em função do tamanho do cone, tá certo? A gente, numa área, vamos supor, de 0,25 metros quadrados, eu tenho tanto de massa radicular e 1 hectare eu vou ter tanto, tá certo? A estimativa da cobertura do solo, então, como eu falei, é feito por interceptação luminosa, que é o treinamento que nós vamos fazer amanhã com a QPAR. Como que ele calcula essa cobertura, ou essa interceptação luminosa? A sonda ela é inserida próximo ao solo, e aí ela consegue determinar a quantidade de luz que atravessa o dossel forrageiro. E a partir daí, então, ela consegue determinar, né, o índice de área foliar, a inclinação das folhas, o aparelho consegue determinar uma série de coisas, dependendo, lógico, do tipo de aparelho, né? O nosso é um aparelho bem novo, dá para trabalhar tranquilamente com ele. A proporção botânica, ela é feita antes de cortar a massa aérea ou depois que corta a massa aérea. No experimento do gado de corte, nós fizemos depois, nós coletamos
os 0,25 metros quadrados de massa aérea, e aí no laboratório nós separamos o que era braquiária e o que não era braquiária, tá certo? E aí, através do peso, a gente determina, então, a proporção botânica. O que a gente quer avaliar aí com isso? A capacidade da planta se estabelecer e dominar o solo, trabalhando com uma cobertura ou com uma colonização horizontal, de forma a impedir a germinação de plantas indesejáveis. Então, é interessante a gente trabalhar com proporção botânica. A proporção morfológica é aquilo que eu falei para vocês, né? Nessa massa aérea que nós vamos coletar, nós vamos separar folha de colmo e outras, né, frações como haste floral, se tiver, e tecido morto, tá ok? Para que a gente separa, né, folha verde de folha senescente. A morfogênese, não sei se vocês se lembram daquela apresentação que eu fiz. A morfogênese, ela avalia a dinâmica da expansão das plantas forrageiras. Como que é feita essa avaliação? Através da medida da planta. Então, a gente mede o crescimento do colmo, o aparecimento das folhas e o crescimento das folhas e a senescência dessas folhas. Então, a gente vai anotando tudo isso numa planilha e depois, então, a gente consegue calcular a taxa de aparecimento de folhas, a taxa de crescimento do colmo, a taxa de crescimento das folhas, o intervalo do aparecimento de duas folhas. Por que isso é importante? Porque ela vai estar associada à velocidade de crescimento da forrageira e à capacidade de produção de folhas, porque o número de folhas produzidas pela planta é geneticamente determinado. Então, por exemplo, a braquiária brisanta marandu, cultivar marandu, a gente sabe que ela produz de 6 a 7 folhas, né? Mas então, por que eu preciso ficar medindo? Porque a gente vai ver nas condições do nosso experimento, com a aplicação do nitrogênio, qual que vai ser a alteração na velocidade de crescimento, de expansão e de aparecimento e expansão dessas folhas. Mas por que isso é importante na prática, por exemplo? É importante porque vai determinar o número de vezes que aquela área vai ser pastejada ao longo de um ano, por exemplo. Né? Porque se eu imponho um ritmo de crescimento maior para aquela planta, então eu vou ter que ter ou um número maior de animais para comer aquele pasto, ou eu vou ter que trabalhar com uma frequência maior de cortes. Por exemplo, se eu estiver trabalhando num sistema rotacionado ou rotatino, né? Se for num contínuo, eu vou ter que aumentar o número de animais. Se for num rotacionado ou num rotatino, eu vou ter que aumentar a frequência de colheita, tá? É lógico que aqui a gente não está nem falando que isso pode causar um desequilíbrio nutricional, vou ter que fazer mais escalagem, colocar mais fósforo. Não entra essa questão, essas considerações nesse momento, tá ok? Então, é extremamente importante a gente avaliar a morfogênese. E o que é legal de vocês trabalharem com a morfogênese? Que vocês vão aprender a ter olhos para observar qualquer planta depois disso, porque vocês vão identificar muito rapidamente quando, mesmo que seja um cultivar que vocês não conheçam, quando ele atingir o crescimento máximo. Porque vocês vão bater o olho na planta, no dossel ali no relvado, e já vão perceber, a primeira folha que nasceu já está morrendo, está tendo alongamento de colmo, tá certo? E é tudo que a gente não deseja, né? Produzir para deixar perder a folha e alongar o colmo, que é uma fração morfológica que não tem valor nutricional, não tem interesse para nós, né? Porque não é o que vai melhorar a nutrição do animal, tá certo? Avaliar a dinâmica populacional de perfilhos. Como que a gente faz a avaliação dessa dinâmica populacional de perfilhos? Serão inseridas anilhas, que são aqueles anéis de plástico, né, de PVC, e aí, dentro dessas anilhas, nós vamos contar e marcar os perfilhos
a cada geração. Quando que vai ser determinado, como que eu determino uma geração? Bom, a partir do momento em que a planta atinge a altura de corte, tá certo? Então, cada população eu vou marcar com uma cor, para eu saber qual perfil está nascendo, qual perfil está morrendo, e como que se comporta essa população sob essa adubação nitrogenada. Em qual adubação nitrogenada eu tenho maior produção e maior sobrevivência de perfilhos? Por que que é importante eu ter um grande número de perfilhos por unidade de área? Porque os perfilhos, eles são constituídos de fitômeros, né? Então, são frações de nó, entrenó e folhas. Quer dizer que quanto maior o número de perfilhos eu tiver por unidade de área, maior a quantidade de folha eu vou produzir. E, consequentemente, melhor a colonização do solo, menor a produção a germinação de vasoras. Então, isso tudo está interligado. Mas, então, por que eu tenho que medir esse monte de coisa? Para amarrar, para ter certeza absoluta do resultado que eu vou ter lá no final, porque isso tudo tem que convergir, né? Uma coisa tem que explicar a outra. Então, é extremamente importante eu ter um grande número de dados para eu ter certeza absoluta da conclusão a que eu vou chegar lá no final do projeto, tá ok? E avaliar a eficiência do uso e recuperação aparente do nitrogênio. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar a capacidade de extração de nitrogênio de uma planta que foi adubada em relação a uma planta que não foi adubada, ou então avaliar a capacidade de utilização desse nitrogênio, né, das plantas que foram adubadas em relação àquelas que não foram adubadas. E aí, então, depois que coletou, pesou, secou, moeu, a gente faz, então, a determinação da proteína bruta e da fibra em detergente neutro. Por que que isso é importante? Porque como o nitrogênio determina o ritmo de crescimento da planta forrageira, ele pode alterar consistentemente a composição bromatológica dessas plantas. E aí, então, ele vai definir digestibilidade, ele vai definir taxa de passagem no trato digestivo, né, o enchimento ruminal e todas essas coisas que vocês viram com a professora, viram ou verão com a professora Ana Luísa. Por que que isso é importante para nós dentro da forragicultura? Porque a composição da forrageira vai determinar o tipo de suplemento que você vai utilizar no verão, na seca e, consequentemente, o desempenho do animal, né? E também vai definir estrategicamente qual que é a melhor decisão bioeconômica para o produtor, se adubar mais ou adubar um pouco menos, tá certo? Paralelamente a isso tudo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a análise do solo através da metodologia convencional de fertilidade do solo, no laboratório de solos, lá do laboratório do prédio multiusuário, e estamos fazendo também análise de solo através de raio-x e de difratometria, porque é uma tecnologia nova que permite com que a gente veja, né, tudo o que a planta está retirando do solo, de macro, micronutrientes, e terras raras, tudo que tiver no solo. Como é uma tecnologia, uma metodologia nova e que está ao nosso alcance através lá do curso da Química, nós estamos trabalhando com isso também, porque são dados a mais. E uma outra coisa que a gente está querendo fazer, que eu, Pedro e o Miguel estivemos conversando lá no experimento, que nós já fizemos aqui na universidade, é a avaliação do estresse hídrico a que essas plantas serão submetidas no período da seca, através da nitrogenase, né?
nitrogenase. Então, a gente coleta as folhas, leva para o laboratório de fisiologia e faz a análise para ver como que essas plantas estão respondendo ao estresse hídrico e qual vai responder melhor, qual cultivar, em qual nível de adubação vai responder melhor. Por que que isso é importante? Da mesma forma que a gente vai medir a massa radicular, né? A importância dessa resposta ao estresse hídrico é a capacidade de se manter verde por mais tempo e de se recuperar mais rapidamente após o período de estresse hídrico, tá certo? Então, nós fizemos o plantio em blocos, 4 blocos. Por que blocos? Porque há um percentual de declividade bastante intenso na área, então, para a gente controlar essa diferença, né, por exemplo, dessa área para essa área que é bem mais baixa, nós fizemos, então, os blocos em nível, tá, obedecendo o nível, e aí sorteamos cultivar 1, braquiária brisanta, cultivar 2, braquiária marandu, com os níveis de nitrogênio, né, 0, 50, 100, 150 quilos de nitrogênio. Então, na verdade, nós temos 4 repetições, 4 doses de nitrogênio e 2 cultivares, estabelecendo o fatorial 2 por 4. 2 cultivares, 4 doses de nitrogênio em 4 repetições, tá? Então, o que já foi feito? O grupo fez, então, o estaqueamento, o plantio, e a primeira, que é a fórmula que eu coloquei, né, utilização e recuperação aparente de nitrogênio, né. Então, o grupo já fez o estaqueamento e o plantio, e já fez a primeira capina, né. Aí, posteriormente, o pessoal fez o combate à lagarta, e aplicou herbicida na área, além do trabalho da jardinagem, tá certo? Como foi feito o acompanhamento do desenvolvimento inicial das gramíneas, nós vimos, então, que elas já atingiram a altura de corte, né, e que elas precisam ser uniformizadas essa semana. Então, o que precisa ser feito agora? Precisa ser feito o corte de uniformização, precisa ser feita a instalação das anilhas e a primeira contagem de perfilhos. Precisamos identificar os perfilhos e medir, né, anotando nas planilhas, e acompanhar o crescimento dessas plantas através da altura e da interceptação luminosa. O corte de uniformização, ele poderia ser feito por animais, mas como nós não temos animais de cabresto para fazer a passagem pela área, para nós é muito mais seguro fazer a uniformização com a roçadeira a 15 centímetros do solo. Feita essa uniformização, então, são instaladas as anilhas e contadas os perfilhos, uma anilha por parcela. E 4 perfilhos por parcela serão marcados para poder fazer o acompanhamento da morfogênese, tá certo? E aí, então, é feito o acompanhamento semanal da altura e da interceptação luminosa. A altura que se espera que essas plantas atinjam 95% de interceptação luminosa fica entre 25 e 35 centímetros do solo, tá certo? Bom, então, a gente, aqui é uma anilha de Cynodon, né, que é menor, a nossa é um pouquinho maior, porque nós estamos trabalhando com cultivares que são entolceradas, né, braquiárias brisantas, de crescimento cespitoso, decumbente, porém, em conformação de touceiras, instalo a anilha e marco os perfilhos, utilizando sempre aquele arame de pãozinho, né, cada geração uma cor. E aí, então, contam-se os perfilhos vivos, marca-se, e aí, daqui 25 ou 30 dias, depende do desenvolvimento da planta, faz a nova contagem e a identificação da nova geração,
tá ok? A morfogênese, a gente marca os perfilhos, né? Então, 3 perfilhos por parcela para poder fazer as avaliações. As avaliações, elas são feitas com régua, para a gente poder depois fazer os cálculos, né? É extremamente importante que se trabalhe em dupla, né? Para poder, um vai contando o perfil, o outro vai anotando, ou os dois vão contando, enquanto um terceiro vai anotando, para o trabalho ficar mais leve. A contagem de perfilhos, ela vai ser feita, então, como eu disse, a cada 25 ou 30 dias, dependendo do desenvolvimento das plantas, né? Quem vai definir o tamanho do ciclo é a planta, não são os dias, né? Porque ela usa graus dias. Agora, a morfogênese, ela é feita dia sim, dia não, né? Então, ela é feita normalmente segunda, quarta e sexta, e aí no sábado e domingo a gente falha, obviamente porque a semana tem número ímpar, né? Então, é medido o colmo, é anotado quando uma folha surge, e essa folha, ela é medida até a completa expansão dela. Quando que a gente sabe que ela está expandida? Quando há exposição da lígula. A partir do momento em que houve a exposição da lígula, ela não precisa ser mais medida. Aí você vai acompanhar só a senescência dela, tá certo? A partir do momento que ela começar a senescer, aí então essa senescência vai ser acompanhada com a régua também. E aí, na planilha, tem as classificações, né? Aí precisa ver quem que efetivamente vai trabalhar no experimento. Eu vou ter que acompanhar, pelo menos no primeiro mês, para vocês estabelecerem um padrão de avaliação, né? Ops, aconteceu aqui. Ah, tá. E aqui só para mostrar, né? Que é feita, então, a medida com régua e os tipos de plantas que nós encontramos. Nesse experimento, nós não vamos ter nem perfil decapitado, nem folha colhida, porque é um experimento que não vai ter animal. Então, é muito mais fácil de classificar do que foi lá no experimento do rotacionado. Tá certo? Era isso que eu tinha para apresentar, de forma bastante sucinta. Todo mundo entendeu? Vera, a gente tem uma pergunta aqui no chat. A Hanna perguntou se essa coleta é realizada mais de uma vez ou uma vez. Qual coleta, Hanna? Eu não lembro agora, a hora que você mandou. Hanna? Ela está com o microfone. Ela falou que é a teste do quadrado e do triângulo. Ah, não entendi, Augusto. Desculpa. A do teste do quadrado e do triângulo. Do triângulo, não tem triângulo, né? Do quadrado, o quadrado, ele é feito quando termina o ciclo. Então, vamos supor, terminou o ciclo de 25, 30 dias, a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar, tá certo? O triângulo, então, acho que ela quer dizer o cone. Tá, do sistema radicular. Aí terminou o ciclo. Então, atingiu a altura de corte, finalizou o ciclo, tá certo? Aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o quadrado, vai fazer a coleta rente ao solo, e ali a gente vai coletar a raiz também, a amostra de raiz. Então, vamos supor que a gente vai começar agora em janeiro, né? Não, na verdade, nós vamos fazer o corte de uniformização. Então, a primeira coleta vai ser fevereiro. Então, provavelmente, fevereiro, março, abril, maio. Eu acredito 4 a 5 coletas. 4 a 5 coletas. E o do quadrado, né, Vera, é uma forma que eles podem avaliar a produção de forragem em qualquer lugar que eles
qualquer fazenda, qualquer propriedade, sendo pesquisa ou não, né? Na verdade, assim, é estimativa de produção de massa. Então, o que difere é que quando você está trabalhando numa propriedade, você pode até coletar só o extrato pastejável, né? Então, no caso, por exemplo, da braquiária brisanta, qual que é o extrato pastejável? É de 15 a 25 centímetros do solo. Então, você não precisa coletar rente ao solo. Você coleta só esse extrato pastejável e pesa, e embute a perda, que normalmente, quando você coleta o extrato pastejável, a gente embute perda de 5 a 10%, dependendo de como está, né, o estado dessa pastagem, ou da época do ano. E aí você embute essa perda de 5 a 10%, e aí você tem lá, o nosso quadrado é de 50 por 50 centímetros, então ele vai dar uma área de 0,25 metros quadrados. Aí, se em 0,25 metros quadrados eu tenho, por exemplo, a 800 gramas, né, ou 0,8 quilos de capim, né, em 10 mil metros quadrados, que é um hectare, eu vou ter quantos quilos? E aí transforma isso em tonelada. Então, vamos supor, isso é por ciclo. Se em um ciclo eu tenho essa produção, e eu vou conseguir fazer 4, 5 ciclos durante o período das águas, né? Se eu estiver medindo nas águas, então eu consigo estimar quanto de massa eu vou produzir ao longo desse período nas águas. E aí, através da estimativa da quantidade de massa que eu vou produzir, que esse capim vai estar produzindo, eu posso calcular quantos animais eu posso colocar lá, né? E posso calcular mais um monte de coisas, né, gente? Isso é só um exemplo. Então, o Danilo, esses dias, acho que pegou o quadrado, o Danilo está aqui, o Danilo Boi pegou o quadrado, porque ele tinha que avaliar lá na propriedade que ele estava. Então, você tem que saber fazer isso. Obrigatoriamente, o zootecnista tem que saber como estimar a capacidade de produção de massa da propriedade, porque é o ponto de partida, né? Essa é a mesma coisa que você fala assim, mas quantos, não, mais ou menos, quantos animais eu ponho? Não tem mais ou menos. Tem que saber exatamente quantos animais você pode pôr na área. É igual quando o produtor pergunta assim, mais ou menos, quanto que eu ponho de adubo? Gente, não existe isso. Tem que fazer análise de solo para calcular. O zootecnista adora cálculo. É cálculo. A gente calcula quanto que produz e calcula quantos animais pode pôr. Tá certo? Eu acho que agora um monte de gente estremeceu aqui a hora que você falou que o zootecnista adora cálculo. Vocês vão aprender a gostar, vocês não se preocupam não, que uma hora, quem for trabalhar realmente com produção animal, na zootecnia em geral, centro comercial ou não, ou técnico ou não, daqui a um tempo volta para falar para a gente se vocês não estão fazendo cálculo até não poder mais. Então, o desafio que eu lanço aqui para vocês, gente, quem está aí ou fazendo estágio, ou está na fazenda, ou no sítio, ou tem algum colega, ou está aqui na faculdade, é fazer um quadrado, tá? Não precisa ser uma coisa muito... Pode pegar até uma fita, alguma coisa, desenhar, fazer algum esqueminha no chão, para cortar e fazer essa pesagem que a Vera está falando, para criar dúvida. E aí vocês trazerem aqui, se deu certo fazer, se não deu, quanto que deu a pesagem, quanto que deu essa porção pastejável, né, qual que é, às vezes, se vocês tiverem estimado aí a área do piquete onde vocês coletaram isso, quanto que era a produção total, quanto seria a produção total, façam isso em casa para vocês já ir praticando e principalmente gerando dúvida para trazer aqui. Você viu o que o Danilo escreveu? Que ele pegou a trena e determinou a área lá, sei lá, de quanto, 50 por 50, né? Então, dá para ir se organizando, tem que ser criativo, né? O nosso lá é aquele como que funciona, como que chama aquele ferro de construção? Jacão? No Jacão não fala. Vergalhão. Vergalhão. Isso, irmão. O nosso foi feito com vergalhão, entendeu? Pode ser feito com madeira, pode ser feito de qualquer jeito, assim, né? Tem que ter a medida certinha, né? Mas com qualquer coisa dá para fazer. O Danilo improvisou com a trena.
Marcou lá e cortou. Quem gosta um pouco de bovino e pensa em mexer com isso, gente, tem que saber um pouco de toda essa parte de produção de forragem. Porque não tem jeito, o que o boi come, né? Tá? Então, o básico, pelo menos, vocês têm que aprender a como interpretar, como fazer o manejo de pasto. Quem ainda não começou a mexer nisso, a gente tem uma fazenda escola cheia de pasto, que precisa realmente fazer um manejo sempre de perto, tá ali para vocês aprenderem. Então, vale a pena tirar um tempo para isso, mesmo que vocês, para quem for já mexer com produção de ruminantes, vai usar bastante. E o que eu acho interessante também é que, como a gente está trabalhando com nitrogênio, você chega lá no campo experimental, você já consegue ver a resposta da planta ao tratamento. Eu acho que essa visualização é muito interessante. Eu estava comentando com os meninos lá. Quando eu fui fazer o pós-doutorado lá na Exalc, a gente foi trabalhar na área do Corse. Era uma área plantada em 1970. Então, tinha aquelas touceiras assim que a gente não conseguia nem abraçar. E à medida que a gente foi aplicando o tratamento, o manejo adequado, aquelas touceiras elas foram se subdividindo, colonizando de forma adequada o solo, deixando de produzir como e passando a produzir folhas. Então, assim, para mim, que já professora há muito tempo, vivenciar aquilo, porque você lê no livro, né? Touceiras menores ocupam melhor, colonizam melhor o solo, são mais adequadas, tal. Mas você vivenciar esse ajuste da planta a uma condição adequada de manejo é extremamente interessante. Mudou completamente a minha visão de pasto. Hoje eu chego na propriedade, eu bato o olho no pasto, eu já sei se ele está sendo manejado de forma adequada ou não. Porque está sendo manejado muito alto ou porque está sendo manejado muito baixo, né? E assim, o que eu vi dos meninos que trabalharam no rotacionado foi que que essas percepções eles já conseguiram captar. Isso na vida prática, gente, não tem preço. Agora eu quero uma pergunta de cada um que está aqui. Pode ser boba. Para a gente ir finalizando a reunião, uma pergunta de cada um. Pode ser a pergunta mais boba do mundo, não tem problema. Eu sei que tem muito calor, né? Então quer dizer que esse experimento vai ser semelhante ao que a gente fez no rotacionado, não é? Só muda algumas coisinhas só. Na verdade, ele vai ser semelhante, mas o que difere demais é que aqui a gente tem um tratamento aplicado à planta. Lá não tinha. Lá o tratamento era aplicado ao animal, né? E lá tem animal, aqui não vai ter, no caso. Exatamente, não vai ter, porque são parcelas, né? Não são pequenos. Como houver... Operacionalmente, Gabriel, é muito mais simples. Aquela parte que você falou de parcela a cada 3 perfilhos, como que vai funcionar aquilo? Porque lá no rotacionar a gente pegava todos, não era? Porque eu lembro sim. Não, você fazia a contagem de todos os perfilhos dentro Dentro da anilha, isso. Mas vocês marcaram 4 perfilhos para avaliar a morfogênese. Ah, verdade. Então, vai continuar igual. Porque, entendi. estatisticamente, é recomendável o acompanhamento de 4 perfilhos por parcela. Positivo. Opa, Vera, boa noite. Oi. Vera, esses solos aí, todos vão ser corrigidos e adubados ou vai ser com os nutrientes que o solo está disponibilizando ali? E vocês vão avaliar, no caso nós, né? Avaliar só nitrogênio? Helder, excelentíssima pergunta. Anteriormente à instalação do experimento, foi coletada a amostra de solo
E aí, então, foi feito o cálculo da calagem e da adubação de base adequada para a área. Então, essa área, ela passou pela calagem, posteriormente foi feita a adubação de toda a área com fósforo e potássio. E a única coisa que diferiu foi a dose de nitrogênio aplicada. Então, foi feita a correção e foi feita a adubação, sim. Muito bem pensado. Certo. Eu acho, Adriana, que a gente podia disponibilizar o projeto para todo mundo, né? E aí o pessoal dava uma lida também. Sim, Já uma vai, ótima ideia. Aham. já vai treinando a leitura, né? E criando dúvida, né? Porque é assim que a gente aprende. Que mais? Professora Vera, Oi. tem algum objetivo a ser alcançado em relação à análise bromatológica? Então, porque a análise bromatológica, você viu que não vai fazer análise bromatológica completa, né? Só aquilo em que o nitrogênio interfere, que é a produção de proteína, né? Toda vez que a gente falar de nitrogênio, vocês têm que lembrar que é igual no animal. O nitrogênio, você tem lá o esqueleto carbônico, aí você precisa do nitrogênio para a produção de aminoácidos, para a produção de proteína, para a produção de músculo. Na planta é a mesma coisa, você precisa do esqueleto carbônico, do nitrogênio para a produção de aminoácidos, para a produção de massa foliar, tá certo? E a fibra, a gente tem que avaliar, porque como ele altera o ritmo de crescimento da planta, ele pode conduzir a uma maior produção de fibra em função de que a planta, ela começa a alterar a relação dos carboidratos para uma maior sustentação, por exemplo, tá certo? Ou até para uma maior, para a produção de uma folha mais longa. Porque o tamanho da bainha determina o tamanho da folha normalmente. Então, quando há um maior alongamento da bainha, normalmente há uma maior expansão da folha. Mas isso pode ser favorável até um certo ponto. Depois, isso pode estar também associado a um alongamento de entrenós. E aí começa a aumentar o teor de fibra. E até chegar a um ponto em que não é mais desejável. Então, não é só a planta crescer, é a planta crescer dentro de uma proporção morfológica desejável. Qual que é essa proporção morfológica desejável? É produzir mais folha do que como. Ah, mas quanto que é mais folha do que como? É 70% de folha e 30% de como. Uma braquiária, normalmente, ela chega até 65% de folha, tá certo? Por isso que é importante. Lembra que eu falei para você, quando a gente faz análise de todos os dados, a gente espera que eles todos façam uma convergência, né? Para um ponto, para poder facilitar a nossa conclusão. E falar assim, olha, essa cultivar é melhor do que essa ou não? As cultivares responderam da mesma forma a todas as doses de nitrogênio aplicadas. Ou não, para essa cultivar a melhor dose de nitrogênio é 50, para essa outra é 100, tá certo? Para a gente ter uma recomendação no final, não só no aspecto, dentro do aspecto científico, porque isso tudo tem um aspecto da pesquisa em si, propriamente dita, né? Mas também uma recomendação prática, que é o que a Matsuda quer, né? E é o que o produtor quer também, né? Tudo bem, adorei o experimento, e daí? Quanto de nitrogênio que eu aplico? Fui clara ou não? Foi sim, obrigada. Foi. Que mais, gente? E aí, o que a gente vai ter que fazer, no dia que a gente for fazer a aplicação,
a instalação das anilhas, e assim, seria muito importante que a gente pensasse nisso essa semana, porque o capim cresceu demais esses últimos 10 dias, né, desde quando a gente fez a capina, porque daí eu tenho que ir lá junto com vocês, né, eu falei, acompanhar esse primeiro mês para a gente trabalhar de uma forma bastante minuciosa e bastante padronizada, né, porque todo mundo tem que estar enxergando da mesma forma para poder anotar de forma adequada os dados, porque depois que anotou errado, não adianta, né, a hora que eu for digitar lá na planilha, eu não, né, vocês, eu vou estar só acompanhando, não tem mais como corrigir, né, anotou errado, acabou. E a ideia, gente, se Deus quiser permitir, né, essa pandemia, é a gente fazer um dia de campo no final para apresentar esses dados, né, em parceria com a Matsuda, de forma aplicada, acho que vai ser bem, bem bacana. E realmente a gente está precisando de gente, tanto ali no experimento da forragem, quanto na fazenda como um todo, então quem tiver meio... Tem gente trabalhando, tem gente fazendo estágio, né, mas quem tiver meio parado e quiser vir participar, é muito bem-vindo. Que realmente a gente está precisando de gente para todas essas coletas, porque não são simples, e agora como começou as aulas, né, a gente precisa de mais gente ainda por causa das escalas. Então, vale a pena dedicar para quem está meio à toa aí, né, fora as aulas, vir participar. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, assim, mas dá para eu escrever o meu TCC? Dá, gente, dá para escrever TCC 1, TCC 2, TCC 3, igual eu estava comentando, a quantidade de dados que vocês coletaram lá no rotacionado virado de corte, dá para fazer uma tese de doutorado, né? Já foram publicados quantos resumos? Só de forragicultura foram 2, isso porque, assim, a gente não estava muito disposto, né, porque dava para ter publicado mais. Então, dá para publicar pelo menos uns 2 artigos bons, dá para fazer TCC, dá para fazer muita coisa, né? Então, não, tem esse lado também, né? De vocês já irem treinando a redação, quem tiver interesse futuro, um mestrado, né? Que é pensando num PIBIC, né? Essas coisas, né? Numa iniciação científica, tem esse lado também, né, Adriana? Tem. E quem não tiver tanto interesse na carreira acadêmica, vocês não sabem o dia de amanhã, né? É bom ter sempre o leque aberto. Mas quem não tiver tanto interesse na área acadêmica, quem está fazendo estágio hoje pode garantir que todo aprendizado na fazenda escola faz muita diferença. Então, vamos participar que realmente a gente garante que no começo, às vezes, vocês acham que, nossa, que trabalho, sei o quê, mas vale bastante a pena para quem realmente quer se dedicar para a zootecnia, né? Faz muita diferença, gente, no estágio, no trabalho. A fazenda escola, apesar de ser, vamos dizer, proporcionalmente pequena, os outros lugares que vocês vão, é o momento que vocês têm para até errar, né? Porque lá fora, apesar de no estágio, a gente pode errar, não tem problema, estou fazendo estágio. A pressão sobre vocês é diferente, vocês vão querer tentar fazer mais correto, e na fazenda a gente está lá para aprender mesmo. Mas, enfim, parar de dar sermão aqui. Mais alguma dúvida com relação ao projeto? Tem gente levantando a mão, eu não sei se é sem querer ou é de verdade. Não, já explicou na dúvida. Então, assim, uma outra coisa, viu, Adriana, é que, assim, é bom que fique bem estabelecido, né, quem que vai querer efetivamente agarrar o experimento, porque um erro que nós cometemos, até por causa da pandemia também, foi coletar todos os dados e deixar para digitar depois. Então, eu e a Tainara estamos pelejando com os dados, digitando dado até hoje, tá? Então, é extremamente importante coletar os dados e já digitar, até para ir afinando, né? Às vezes, eu acho que é melhor mudar essa planilha de campo assim, né? E ajustando, porque cada equipe trabalha de um jeito, né?
Então, assim, definir quais são as pessoas que querem efetivamente agarrar esse experimento para, sei lá, um TCC, ou porque quer escrever o artigo, e já ir coletando e digitando os dados, né? Tem que trabalhar isso simultaneamente, para não correr nenhum risco de perder dado, de esquecer, não estou entendendo o que foi anotado aqui, essas coisas, porque é um grupo grande de dados. Não, gente, já passa o nome para a Vera, pode passar aqui no grupo, não aqui no chat, lá no grupo do Confex, quem realmente quer participar de forma efetiva no experimento, isso é uma coisa, e aí, fora isso, sempre a gente vai precisar de ajuda, né? Às vezes precisa de fazer uma ajuda de um número de pessoas maior, e quem estiver disponível vai ajudar, porque acaba aprendendo também. Mas quem realmente quiser, de forma bem efetiva, participar de forma do entendimento do experimento, dos detalhes, já passa o nome lá no grupo, que são pessoas que realmente vão interagir mais com os dados e ter atividades de responsabilidade dentro do experimento. Vocês se organizem. Lembrando que amanhã, 8h30, já começa o treinamento, né, para trabalhar com o Aquipar. O Aquipar, gente, é um equipamento caríssimo, nem sei quanto que tá hoje, porque é uma sonda muito delicada e é um equipamento de altíssima precisão. Então, assim, tem que fazer o treinamento para saber mexer com o equipamento, né? Para poder também depois saber trabalhar com os dados do equipamento. Tá? Então, o professor Cimeri disponibilizou o orientado dele, que trabalha bastante com a Aquipar. Aí ele vai estar lá amanhã, as 5 pessoas que deram o nome lá no grupo, tem que estar lá no núcleo de práticas agrícolas, né? Para poder, então, fazer o treinamento. Estarei lá também, né? Lembrem-se de levar máscaras, para poder já aprender a medir interceptação luminosa, ângulo foliar, essas coisas todas, tá? Houver a casa lá do Confex, aí tá bagunçada lá por dentro, mas já tá, vamos dizer assim, usável de certa forma. E o pessoal, não sei se está todo mundo sabendo, mas a gente já levou todas as coisas de volta para casa. Agora a gente precisa marcar um dia para organizar a casa e o jardim, porque já está, né, que nem a Vera falou, os últimos 10 dias. A gente precisa roçar lá e, inclusive, roçar em torno das mudas, que elas estão crescendo bem, graças a Deus, mas já tem bastante capim em volta, então a gente tem que marcar um dia para dar uma geral lá. Então, Vera, se precisar de alguma coisa da casa lá, tá assim, tá uma zona lá por dentro, mas pelo menos já tá entrável, né? Não, excelente, muito bom. A maior parte das coisas que a gente vai usar no experimento já estão lá no container. A professora Ana Luísa me ajudou a dar uma organizada lá também, porque estava tenebroso, né? Muito tempo fechado, mas aí agora já está mais arrumadinho. Mas eu acredito que a maior parte das coisas já estejam lá. Mas, de qualquer forma, essa semana a gente tem que fazer a uniformização, né? E instalar as anilhas e marcar os perfilhos. Para isso, o ideal seria ir um dia antes, para poder separar o material, né? Eu tenho disponibilidade na quinta-feira. Tá, aí a gente organiza no grupo lá, daquele jeito você já sabe, coloca a data, né, o nome, mas vamos ser responsável de realmente dar o nome e participar aí, e no dia, se não for, caso não for, avise de preferência antes. A gente sabe que acontecem coisas de última hora, né, mas assim que souber que por acaso não pode avisar. Vamos para uma última pergunta aqui, e depois dessa pergunta, para a gente finalizar, que já deu 20 horas, a gente falar um pouquinho das apresentações. O Danilo perguntou, Vera, sobre a análise de FDN. Como vai ser feita essa análise para saber a proporção de celulose, hemicelulose e lignina? Não, o FDN não separa, né? Celulose, hemicelulose de lignina e lignina.
Ele está perguntando se pode fazer a separação, porque o FDN, ele é obtido simplesmente pela extração do conteúdo celular, né? Em detergente neutro. Então, o que fica é fibra insolúvel em detergente neutro, que é a celulose, a hemicelulose e a lignina fica de enxerida, né? Mas a gente não faz o fracionamento. Ele está perguntando se a análise de FDN é para saber a proporção ou não de celulose e lignina. Não. Eu queria saber como... Não. Você pode fazer porque, assim, você tem a extração da fibra em detergente neutro, e aí, se você quiser conhecer a proporção de celulose, hemicelulose e lignina, aí você tem que continuar nessa fibra, fazendo o fracionamento. Mas eu não trabalho com fracionamento, não tenho interesse, né, em fracionar. Mas se tiver interesse em fracionar, é só fracionar. Inclusive, gente, uma coisa que a gente precisa é de alguém que goste de laboratório, tá? Se alguém gostar de laboratório, se não sabe se gosta ou não, não tem problema, a gente testa, né? Mas se a pessoa já imagina que possa gostar, então já é um indício que talvez ela goste. A gente realmente precisa de pessoas que gostem de fazer análise de laboratório, de todo esse aprendizado, porque a gente tem muitas análises de laboratório e a gente gostaria muito de treinar algumas pessoas para ficar mais responsável por essas análises. Ah, quero aprender, não tem importância. Ótimo aprender, porque aí vocês conseguem entender mais a coisa como um todo. Mas se eu tiver alguém que goste mais, ela pode pegar mais responsabilidade do laboratório. Então, e assim, é um detalhe, Adriana, que, por exemplo, para mim não tem interesse nenhum fracionamento, né? Mas se achar que deve trabalhar com fracionamento, é extremamente interessante essa parte da nutrição, né? Extremamente interessante. O fracionamento da proteína, o fracionamento de carboidratos, é bem interessante. Isso aí já seria um outro trabalho, Danilo. Um outro trabalho, porque você pensa, né? Se há alteração na proporção, no percentual de FDN, certamente haverá alteração no percentual de FDA. O FDA, como você sabe, ele está, teoricamente, né, a gente pode falar dentro do FDN. Se há alteração dessas frações, né, desses percentuais de FDN e FDA, com certeza absoluta, o fracionamento celulose, hemicelulose e lignina vai dar diferente um do outro, tá? Bacana. Então, já sabe, né, essa parte laboratorial, por favor, vão passando lá no grupo, ou falando com a gente no particular, se quiser sentir mais à vontade, não tem problema. Porque tem também não só a parte de forragem, tem toda a parte de nutrição, a gente faz muita análise das dietas. Quem já participou do laboratório sabe. Eu vou falar para vocês, assim, que na graduação eu trabalhei com forragicultura, mas assim, eu fiquei, sei lá, 80% do tempo no laboratório. Isso me proporciona um aprendizado gigantesco. Hoje eu tenho muita facilidade para entender muita coisa de nutrição, muita coisa. Lógico que, por exemplo, hoje eu não domino as adaptações nas técnicas que foram, né, propostas nos últimos 8 anos, né? A professora Márcia está muito mais atualizada do que eu, mas é uma questão só de atualização, né? O entendimento que você tem foi adquirido, acabou. Vamos falar um pouco das apresentações? Vocês já passaram as duplas, gente, quem não passou as duplas, passe,
porque eu falei que ia sortear, acabei não sorteando, mas eu vou sortear quem não der o nome. E... São 19 duplas, né, que foram colocadas no grupo agora. Eu fiz um arquivo aqui que eu preciso ver se no meu arquivo faltou eu colocar alguém para saber quem falta para eu conversar com a pessoa, ver se ela vai participar ou não, né? Que eu andei conversando com umas pessoas, até por isso que a gente trocou horário, porque algumas pessoas estavam trabalhando, né? Falaram que tinham vontade de realmente participar, mas devido ao horário, aí a gente foi ajustando para tentar realmente englobar todo mundo que quer participar, né? Porque se não quiser é outra coisa, mas quem quer participar, a gente tenta, dentro do possível, acertar as reuniões e as apresentações. Então, quem não passou ainda, que está aqui, lembre de passar as apresentações. Ana, quer falar um pouco da apresentação? Fala, Gabriel. Você vai sortear quem vai apresentar primeiro ou as pessoal que não colocou o nome ainda? Eu não entendi isso. Primeiro eu vou acabar de definir as duplas, né? Mas já dá para a gente começar a fazer as apresentações. Aí a gente já tem as duplas, ver o que a Ana está pensando em fazer com os artigos. Tá bom. Ok. O que eu tinha pensado, gente, porque assim, eu estou procurando uns artigos bem básicos para começar falando da fibra, né, e depois colocar experimentos. Pensei no artigo de fibra ser tipo uma revisão, para situar todo mundo e todo mundo começar falando a mesma linguagem. E depois a gente começar com os artigos, com a metodologia, né, semelhante ou diferente do que a gente já viu ou pode ver na Fazenda. Só que aí tem um pequeno problema, né, a gente tem duplas que são no final do curso e duplas do começo do curso. Aí, mas ler um artigo, acho que todo mundo consegue entender. A gente pode ler, a pessoa, mesmo que tenha dificuldade de entender o que está falando, ela apresenta. E a gente vira uma discussão em cima da apresentação. Todo mundo lê, lógico, né? E a gente usa a apresentação como ponto inicial de discussão. Tinha pensado dessa forma, não sei se vocês acham que fica bacana. Mas a ideia aqui não é apresentar e a apresentação vai ser feia ou bonita, é só para a gente ter um ponto inicial de discussão. Né? Quem já fez, lógico, nutrição, fica mais fácil. Mas quem não fez, vai fazer. Então, não tem nada demais em aprender. E ler é ler português, então todo mundo consegue. Então, eu pensei dessa forma. Tá. Eu acho ótimo. Alguém tem alguma outra sugestão, uma ideia? Eu achei muito boa. Então, na parte de forma de cultura vai funcionar da mesma forma, né? Uma apresentação básica e aí depois os artigos. Porque vai dar, eu não sei se tem mais grupo, mas se forem 19, dá praticamente 10 e 10, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Dar uma sugestão? Ana, não é uma sugestão, é só uma coisa que eu achei aqui perto de casa, quando eu faço caminhada, eu vi uns quadrados de metal. Acho que eu vou pegar eles e levo amanhã para a faculdade. Aí ver se serve para fazer esses quadrados de medir forragem, né? Ficam vários, quem quiser passear com um pode levar. Pode ser. A gente faz um banco de quadrados. Um banco de quadrado, quem precisar de um leva. Aí pronto. Para ir fazendo ou em casa, ou testar, ou algum trabalhinho, né? Não quer passear na fazenda e medir um pasto, vai em frente, né? Vai fazer um estágio. Quadrado. Ana Luísa. É o Augusto ou a Maiara que está levantando a mão? Não, eu levantei a mão, não, eu abri o microfone. Diz, Maiara. Então, a senhora que vai escolher o artigo? Uai, pode ser? Eu tinha pensado que sim, mas se vocês quiserem escolher artigo, também não tem problema, não. Ah, tudo faz. Por mim. Porque eu pensei o seguinte, colocar os primeiros, pelo menos 2 primeiros artigos, ser uma coisa bem básica para fazer um nivelamento. Uhum. Aí eu já tenho um de carboidrato e estou achando um de proteína, mas que tem que ser assim, simples, né?
Quando a gente vê o simples, aí depois a gente pega os artigos de descrição de experimento, aí vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, as apresentações vão ser voltadas, então, para a parte de confinamento ou vai ser um geral? Nutrição? Eu postais? pensei em fazer nutrição. Leite ou corte, qualquer animal, cabritos, ovelhas, né? Nutrição. Entendi. Nutrição de ruminantes, lógico, né? Uhum. Porque, assim, os animais são parecidos, né? O metabolismo é parecido. Lógico que cada espécie tem uma particularidade, mas o grosso, a gente entendeu, geral, ruminante é bem parecido. Beleza. O que a gente pode fazer, gente, é começar com esse básico, porque senão fica complicado vocês entenderem mais. Não é nem só complicado, acho que o aproveitamento é menor. A parte mais aplicada, e a gente vai evoluindo, né? Quando o entendimento do básico estiver mais fixado, que não deve demorar muito, se a gente for fazendo as apresentações, eu acredito que logo a evolução é rápida, se realmente o pessoal participar, ler os trabalhos e discutir, a gente vai evoluindo os trabalhos de forma mais aplicada. Eu pensei dessa forma para fazer um nivelamento, né? Então, foi só por isso. Mas, se o grupo preferir começar já com artigos, a gente pode fazer, vamos dizer, não é mais difícil, mas tem muita coisa num artigo, né? Além do básico da nutrição, tem toda a metodologia que para nós, como grupo de pesquisa, é muito interessante discutir metodologia. Então, quanto metodologias diferentes do que a gente já fez, que a gente pode apresentar, a gente pode procurar artigos com esse foco também, né? Para discutir como avaliar tal coisa e ver como é que é feito em outros experimentos. Isso também eu acho que é muito importante no nosso grupo. Talvez a gente possa ir alternando para eles também não ficar numa visão. Não ficar chatinho, né? Não ficar meio aula. E alterando uma coisa mais conceitual, né? E o outro mais aplicado. Eu acho que fica bom. A gente pode começar desse jeito, gente, e vai ajustando. Se não ficar bom, a gente muda. Isso aí não tem problema nenhum. Você acha que amanhã, ou depois de manhã, no máximo, a gente já consegue fazer a escolher para fevereiro e março? Porque são 2 apresentações por mês só, né? Não é tanto. Acho que sim. Amanhã eu pego já tenho todos os artigos que para disponibilizar para fevereiro e março. Inclusive, dá tempo para quem for apresentar, ler, ter dúvida, a gente pode marcar de conversar. Então, assim, a ideia não é ferrar ninguém, é todo mundo aprender junto, né? Então, assim, eu e a Vera estamos à disposição para discutir antes, para sentar, para, né, ficar bem claro. Se a gente conseguir disponibilizar pelo menos um artigo amanhã, vocês acham que dá para apresentar na semana que vem, dia 1º já? Ou vai deixar para o dia 8? Que a programação é a semana que vem, né? Eu acredito que de 8 seria melhor, não? Eu acho também. Eu tinha entendido até que a Ana Luísa já tinha passado o primeiro artigo, para falar a verdade. Eu passei, mas é um artigo convencional que o foco é mais suplementação proteica. E eu acho que às vezes não seria bom começar por ele, seria melhor começar por fibra, né? Carboidrato mesmo. Ah, tá, vai trocar então, entendi. Então, acho que fica mais didático. Aquele artigo que eu passei, ele é muito bonitinho, a metodologia, os resultados, mas ele é, né, um pouquinho não básico, vamos dizer assim. Então, vamos fazer o seguinte, quem que estava falando com o Danilo? O Danilo só está por mensagem, né? Falando com oh, meu Deus, me ajuda aí. A Daniela. Será que o ela... Boi, mas o Boi disse que ela tá de férias? Ela tá de férias? Parece que sim. Aí, Até ó, quando? tá de férias. É agora que é a hora boa de perguntar pra ela, vou falar pra ela. Daniela, aproveitar que você tá de férias, você não tem nada pra você fazer. Quer montar um trabalho, não?
Não, porque lembra que a gente falou de fazer nossas apresentações quinzenais e no intervalo chamar algum convidado para falar? Então, talvez a gente deixaria para começar as apresentações dia 8 e o convidado, se ela topasse, ela falaria semana que vem, na segunda-feira. Diga, Augusto. Ô, Adriana, eu acho que ela topa, porque ela é meio agoniada, não dá conta de ficar quieta. Eu acho que ela anima falar assim. Mas se ela não quiser também, a gente pode chamar nosso amigo Danilo Lozano, que trabalha em Rondonópolis com suplementação, já tem uns 20 anos. Ele tem uma super experiência. Tá, então vamos acertar um dos dois para segunda-feira, se depois, né, aí a gente, se um puder para segunda, depois a outra pessoa a gente marca para daqui 15 dias. E aí essa semana a gente acaba de organizar pelo menos os artigos aí para fevereiro e março, para sortear as duplas para vocês irem se organizando. Ok. Certo? Mais alguma coisa? Certo, aí você vai falar com ela amanhã e aí você já me fala, né? Porque daí tem que ver com o Danilo também a disponibilidade dele. Você que vai falar, Gabriel? Pode ser, eu mando mensagem para ela. Ou o Boi, tanto faz. Tá, aí vocês me falam amanhã? Não é Sim. tanto. Vocês têm que combinar entre vocês quem vai falar, para não virar bagunça. Também acho, Tá tem que se bom. organizar. Ai, Augusto. E a apresentação Tá bom, do dia 8 vai sortear as duplas? Não, começa com você, Mayara. Pronto, acabou. Não. Eu que era da suplementação proteica. Vamos começar por quem está falando. Então, Mayara, já fica com o artigo que eu passei, aí a fibra a gente passa para outro. Pronto. Beleza. É em bovino? É o quê? Desculpa? É em bovino? Bovinos. Fechou. Já está no grupo. Eu coloco de novo daqui quando a gente acabar, pode deixar. Será que não era legal colocar esse da fibra para alguém que está começando o curso? Pode ser, eu vou procurar uma coisa fácil, uma revisão mais simples. Eu achei uma que é mais complicadinha, mas eu sei de outra que é bacana, eu estou procurando por ela. Aí é o seguinte, gente, elas vão apresentar, mas é para todo mundo ler e todo mundo já marcar algumas perguntas para fazer para elas. Até palavra que não sabe. A ideia não é apertar a pessoa que está apresentando, né? Mas é a gente surgir uma discussão. Sim. E tem que lembrar que tem gente. Eu sei nutrição, a Vera sabe nutrição, né? Tem várias pessoas que já fizeram nutrição, então que sabem. Tem muita gente que saiu para estágio, que viu muita coisa. Então, assim, a gente dá para fazer um grupo e discutir bem. Porque se for só para ouvir o coleguinha falando e todo mundo ficar dormindo, eu acho bobeira. A gente pode aproveitar nosso tempo muito melhor, né? Discutindo e entendendo e esmiuçando mesmo. Então, não precisa ter medo de apresentação. A apresentação é tranquila. É só a base para a gente começar a discutir. Que dia, Gabriel? Mas tem que ver se ela pode, segunda que vem. Caso ela não puder, a segunda que vem às 19 horas, aí você vê, a gente tenta marcar um outro horário que a maioria possa, né? Mas de preferência no horário da reunião, porque é o horário que o pessoal já está separando para o Confex. Muito bom, gente. Estou muito feliz que tem 37 pessoas participando. Lembrar que quem não pôs o nome no chat, coloca. E quem passou o nome, passa lá para o projeto de forragem. Quem ainda não passou, né, daquelas pessoas que já haviam passado anteriormente, se mais alguém quiser participar. Eu não lembro se eu coloquei meu nome no chat, eu acho que eu coloquei. Colocou, Gabriel. E vou marcar um dia para arrumar lá o Confex, e Deus me livre e guarde. Está parecendo
casa da sogra, sei lá do que. Ai, não, minhas plantas. Não, gente, tá assim, tá abandonado. Tá até tristeza de ver. E arrumou a telha lá, os negócios? Que As voou? telhas arrumou. Agora precisa arrumar a casa, até ratazana encontrei lá dentro. Agora precisa arrumar a casa, dar uma geral lá, uma limpada e colocar as coisas de volta no lugar e roçar tudo em volta, arrumar as mudas. Tá? A gente combina certinho lá no grupo. E dia Positivo. 3 tem manejo das Girolanda, viu? Dia 3. Podemos finalizar? Mais alguém quer Sim, pode. Eu pronunciar? gostaria de agradecer a equipe que ajudou a implantar o experimento, a fazer a capina, essa parte inicial. Gostaria de agradecer e dizer que eu conto com o grupo para a condução desse experimento, que é uma parceria com a Matsuda e que é legal a gente manter. E de um ex-aluno nosso, não, só que é de Goiânia, né, da UFG. Muito bacana fazer parceria com ex-aluno, é muito gratificante. Então, boa noite, gente, queria agradecer muito a Vera e a Ana estarem participando desse nosso grupo de estudo, vem só para engrandecer demais, porque realmente é um grupo bem voltado para a parte nutricional, então, estava fazendo falta, né, nos nossos estudos, essa parte mais teórica. Então, quero agradecer demais a presença delas, e que seja um semestre muito produtivo no aprendizado aí de todos. Boa noite, gente. Vou parar a gravação aqui.